Oi, tudo bem com você? Uma pessoa me perguntou no Facebook, eu fiz a postagem do meu testemunho, uma das partes do meu testemunho lá no Facebook, esse mesmo que eu coloquei no blog, deixo o link aqui para vocês no canal no YouTube, perguntando para mim, nossa, tipo, conta mais como que você conseguiu, né, levar adiante você, seus filhos, sua saúde, e eu até falei que na verdade eu de repente começaria uma nova série, depois que terminássemos essa, Toca de Geração de Esther, para abrir mais sobre o processo, né, de cura, abrir um pouco mais, não só falar o geral, mas passo a passo o que eu fiz. Mas aí hoje, meditando na palavra, vendo o que eu ia trazer aqui para vocês e muita comunhão com o Senhor, eu já tirei bastante dia para meditação na palavra, graças a Deus. O Senhor falou, fala agora, por que não? Porque a chave da palavra que Ele me deu hoje tem tudo a ver com isso, que é o discernimento. A necessidade de nós sermos pessoas que conseguem discernir o certo e o errado, o preto e o branco, mas não só isso, discernir o que Deus quer de nós, né? Por que nós fomos colocados em determinados lugares, situações, por que determinadas pessoas entraram na nossa vida. Esse tipo de discernimento que Deus trouxe para mim hoje. E foi aí que a minha história começou a mudar. Mais um capítulo da minha história, né? Porque a gente tem vários capítulos. E eu acredito que de tempos em tempos, pelo menos comigo é assim, algo se renova, né? Então, às vezes, o Senhor precisa matar algo para que o novo nasça. Nem sempre o novo vai vir quando a gente é uma pessoa naquela condição. É a passagem que Jesus fala, né? Que o vinho novo não pode ser colocado em vasilhames, em odres velhos. Então a gente tem que deixar morrer aquilo para que o novo surja. E foi bem isso que aconteceu, mas porque eu me lembro exatamente do dia, foi do dia 11 de junho de 2019. Foi o dia assim que eu fui devastada e das notícias que eu recebi naquele dia. E eu saí de onde eu estava e fui para um posto de combustível, sentei literalmente na sarjeta enquanto abastecia o meu carro. E eu sentei ali e falei, pai, o que está acontecendo? Eu estava afastada, não estava na igreja, como eu contei já aqui no vídeo de segunda-feira, a outra parte do testemunho. E ali eu tive o discernimento, eu falei, cara, Satanás não tem esse poder nem essa autoridade sobre a minha vida para mexer tanto nela desse jeito. Eu tinha recém descoberto o nódulo e aí veio o desemprego, né? Enfim, tudo de uma vez só, aquele turbilhão de coisas. E eu tive o discernimento, eu falei, epa, alto lá que tem Deus nisso aí. Mas Deus no meio da tragédia? Claro, Deus no meio da tragédia. Não é pela dor, é pelo amor. Eu não gosto dessa frase, não é pelo amor, é pela dor. Eu não gosto dessa frase porque dá a impressão que as pessoas não escolhem pelo amor porque elas não querem, né? Eu não gosto desse senso comum e desse evangeliquez, desse crentez que gosta de culpar as pessoas por aquilo que ela está passando. É claro, cada um é responsável pela sua vida, pela sua fé e pela sua salvação, mas sempre tem um contexto por trás. Então não é simples só dizer que a pessoa esperou ir para o fim do túnel, para o fim do poço, fim do poço para se reerguer. Ninguém sabe como foi o processo, né? Cada um sabe da sua própria história. Então, eu respeito muito a história dos outros, assim como eu gosto que respeitem a minha. E quando ela me perguntou isso, e hoje eu pensando, eu falei, eu vou falar, porque na verdade começou mesmo pelo discernimento. Nesse momento eu disse, né? E aí Deus me respondeu, Deus falou claramente comigo assim, é porque o controle é meu, né? O controle é meu e eu preciso do controle de volta. Você tomou o controle da sua vida de mim, sem a minha autorização, porque Deus fala assim comigo, não sei com vocês, mas eu costumo dizer que Ele fala na nossa linguagem, então é tipo assim, como eu falo muita gíria, não parece, aqui eu me controlo um pouco, mas é tipo, cara, você não manda nada, Carol, quem manda sou eu. Então o que eu tô querendo te mostrar é que tá na hora da senhorita sair de cena, como dizia minha amiga psicóloga Neiva, sai de cena, dá o controle aqui que ele é meu. Então foi basicamente isso que aconteceu e a partir daí começou-se um processo, né? E os processos às vezes eles são demorados, às vezes eles se arrastam e se a gente for avaliar, a nossa vida é um longo processo. E esses períodos de aparente dor, de aparente deserto, como a gente fala, né, na palavra, a gente vê na palavra os desertos que Deus permite que a gente
caminho, às vezes são longos, longos e, cara, você vai olhar, não deu um mês, né? É porque dói, é porque tira a gente da zona de conforto, mexe com as nossas estruturas, mas Deus conhece cada pedacinho nosso, né? Afinal, foi Ele que planejou tudo, né? Foi Ele que permitiu, inclusive, que a gente caísse com a terra, com a cara no pó, como aconteceu com Saulo. Saulo, ele perseguia, né, os seguidores de Jesus, os cristãos daquela época, ele tinha ódio dos cristãos, e um belo dia Paulo caiu do cavalo. E eu creio que foi aí que nasceu esse ditado popular, Paulo caiu do cavalo, minha gente. E quando ele acordou, as escamas caíram dos olhos dele, ou seja, a cegueira espiritual caiu e toda aquela razão dele tinha ficado no chão, junto com o cavalo, junto com ele, junto com o velho homem, né, que era Saulo, e ele se tornou Paulo e se tornou esse grande apóstolo e esse grande influenciador até hoje e para todo sempre. Então hoje a palavra é essa, e ele teve esse discernimento. Não foi fácil para Paulo no início entender muito o que estava acontecendo, afinal de contas até 3 dias antes, né, ele ficou 3 dias, ele era um perseguidor, e de repente ele acorda e ele está completamente transformado por Jesus, e aí começa a caminhada do apóstolo Paulo, e eu creio que com a gente também, creio não, com a gente é assim. Então, essa palavra de discernimento é para que você entenda que você vai cair do cavalo, uma hora ou outra você vai cair do cavalo. Cair do cavalo é quando você perde a sua razão e deixa Deus entrar na sua vida. Porque não adianta mais você ficar tentando impedir o agir de Deus. Não adianta você querer ficar deixando fechar a porta para Jesus. Eu vou ali, já volto, Jesus fica aqui quietinho, me espera que eu vou ali cometer um pecado, eu vou ali falar mal de alguém, eu vou ali fazer uma falcatruba. me perdoa, mas é Deus falando. Eu vou ali contar uma mentira, eu vou ali inventar uma desculpa, eu vou ali e agora eu volto. E aí você vem cá e pega Jesus de novo. E aí traz Jesus de novo. Aí você fica ali um pouquinho com Jesus, aí de repente você vai lá, chega. Jesus veio hoje. É até difícil falar uma coisa dessa, mas é uma responsabilidade muito grande. Aqui eu abro um parênteses, não pense que porque eu sou jornalista, eu sou uma comunicadora, é fácil para mim. Porque uma coisa é eu falar de comunicação, de política, de cultura, de arte, de coisas que eu, né, do meu dia a dia, dos meus hobbies, de escrever, enfim. Outra coisa é falar da palavra de Deus. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a minha 9ª tentativa hoje de gravar um vídeo. Eu gravei vídeo aqui hoje até 18 minutos. Eu gravei vídeo que quando eu estava terminando, disse que meu celular, que tem 260 e pouco, 250 e pouco de espaço aqui, que eu nem lembro quanto que é 200 e pouco mega, sei lá, giga, disse que não tinha mais espaço. E tá super limpo o celular. Ou seja, essa palavra era para chegar até você. Então não pense que é fácil para mim. Mas eu creio que hoje o Senhor quer deixar esse recado para você. Não impeça mais o agir dele na sua vida. Não impeça. Na palavra de Esther, no livro de Esther, para a gente contextualizar com nossa série aqui, o tal KG Geração de Esther, no capítulo 3, quando diz assim, ó, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. Essa aqui era a perseguição, era o inimigo agindo contra o povo da rainha Esther. Ela já era rainha e aí veio essa determinação que o inimigo deles, Ramã, tinha decretado no nome do rei. O rei ainda nem sabia, mas ele tinha autoridade para fazer isso, o rei tinha dado, ele foi lá para perseguir o povo de Deus. Ele estava perseguindo, na verdade, Mardoqueu, e para se vingar de Mardoqueu, que é a representação de Deus, ele lançou esse decreto para exterminar o povo da rainha. Ninguém sabia que a Esther era do povo judeu ainda não, tá? Era uma judia. E aí, quando veio a revelação, na sequência, fala assim, ó, se ficar calada num momento como esse, é o recado que Mardoqueu, que Deus mandou para Esther. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então essa palavra é maravilhosa, porque aqui vem o discernimento, o estalar de dedos, e putz, é para isso que eu virei rainha, porque agora eu posso entrar numa estratégia
que vai transformar a vida do meu povo, que vai livrar não só a minha vida, mas a vida do meu povo. E aí ela teve esse discernimento e foi batalhar pela vida dela. Então, para quem me perguntou, eu sei que ela está inscrita aqui no canal. Se você não tá, se inscreve aí, tá? E ela, para quem me perguntou como que eu dei conta, né, nesse período aí de tudo, dos filhos, saúde, de mim mesma, foi por causa disso, porque eu tive entendimento que Deus estava me dando a oportunidade de rever a minha vida, de estar mais próxima dos meus filhos, de me cuidar mais. Eu acho que há uns 5 anos eu não ia num médico, porque graças a Deus eu sempre fui muito saudável, então assim, eu achava que para ir em médico você tem que estar muito doente, para começo de conversa. E aí me culpei muito, uns 3, 4 meses assim, me martirizei, me culpei, me judiei, fui carrasca de mim mesma, não recomendo isso, por isso que eu falo tanto de cura das emoções. Eu tenho quase um manual prático sobre isso, que na verdade aqui tá a minha cura. Então a resposta é essa: busquei ter o discernimento e o entendimento de que Deus estava no controle da minha vida o tempo todo e que tudo aquilo era passageiro. Todas as pedras que me foram lançadas, todas as palavras, todas as tentativas de me derrubar, todos os inimigos que se levantaram, todas as situações desagradáveis, eu fui aceitando uma a uma. Lindo! Eu fui aceitando uma a uma. E como eu já disse aqui, cada pedrinha dessa eu fui fazendo de escada para que hoje eu pudesse estar mais próxima do Senhor. Todos os dias eu estou mais próxima do Senhor. Todos os dias eu quero estar mais próxima do Senhor. Habitando no esconderijo do Altíssimo, sabe? Aonde eu encontro a sombra do Onipotente Todo-Poderoso, aonde praga nenhuma chega na minha tenda, onde eu sou livre, eu sou sarada, eu sou curada, e onde eu posso ser poderosamente usada por Deus. Então, tudo, hoje eu consegui ressignificar. E ao ressignificar isso, hoje eu até brinquei não, falei sério com uma amiga minha, eu me tornei uma intercessora de todas aquelas pessoas, e eu creio que para a honra e glória do nome de Jesus, todas elas serão salvas, todas elas vão dar testemunhos de vitória, de vida e abundância, porque elas foram instrumentos que Deus usou para me aproximar mais dele. Então para de reclamar de quem inveja você, de quem difama você, de quem se levanta contra você. Muda a sua percepção, tenha o discernimento de que essas pessoas foram enviadas para te levantar. Aprende, como eu aprendi. O inimigo, ele tem muito mais capacidade de te aproximar de Deus do que talvez um próprio amigo. O amigo precisa talvez de você, talvez ele precise mais de você, mas o inimigo, você precisa dele para que ele se torne a sua escada. Então agradeça por cada circunstância difícil, agradeça por cada inimigo que tem se levantado. E quando eu falo inimigo, não veja as pessoas como suas inimigas, veja-as como instrumentos, canais de bênção para a sua vida. Porque o Senhor vai usá-las um dia como Ele tem te usado e como Ele tem me usado. Nossa, eu oro todos os dias, quando eu lembro de alguém e eu falei lá no meu testemunho, no meu depoimento, que é muito vivo tudo, né? Tudo muito recente. E Deus fez essa transformação na minha vida e hoje eu poder me alegrar em Deus e aprender que Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, assim, a vontade que eu tenho é de abraçar cada uma dessas pessoas e falar de verdade, assim, cara, você é muito especial para Deus, porque Ele te usou para me usar, Ele te usou para me chegar mais perto dele, Ele te usou para que eu caísse do cavalo e caísse as minhas escamas, sabe? Porque para fechar de verdade, gente, eu queria falar tanta coisa para vocês, mas vai ter uma parte 2 só sobre esse discernimento aqui. O Senhor, Ele tem propósito para tudo debaixo desse céu. Ele tem um propósito. Talvez uma pessoa entrou na sua vida e saiu de repente, tinha um propósito. Talvez essa pessoa está chegando, tem um propósito. Talvez você está nesse lugar de trabalho, você não está gostando, agradece, tem um propósito. Talvez você foi demitido do emprego, agradece, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Louva, agradece e busque discernimento em tudo. Porque eu vou falar uma coisa, dá vontade tem pessoas que dá vontade de abrir a cabeça delas assim, colocar tudo que eu passei lá dentro para que elas não tenham que passar por tudo aquilo que eu passei. Mas por outro lado, é muito lindo ver
Deus agindo, o mover de Deus agindo, Deus permitindo as situações, porque lá na frente essas pessoas vão dar testemunhos também de vitória. Então, aprende isso, pega essa chave poderosa e carrega para a sua vida. Não tenta impedir o que Deus tem para você, porque Ele vai fazer. Você queira ou não, uma hora Ele vai fazer. Eu tentei, eu impedi, eu me afastei, eu fiquei anos longe, mas a hora que Ele me pegou, menino, cada dia é uma conquista, é uma vitória, é uma alegria, porque hoje eu sei o que é viver verdadeiramente nos braços do meu Pai. Um beijo, fica com Deus, espero que essa palavra te transforme e te abra os olhos e principalmente que você compartilhe com outras pessoas.